Credo, ela fede a velha. É o cheiro da morte misturado com naftalina. Foi isso que minha única filha sussurrou no velório do pai dela, alto o suficiente para todos ouvirem. O cheiro de incenso e flores parou no ar. O silêncio da capela ficou pesado como chumbo, e eu senti o chão desaparecer. Mas o que o padre fez em seguida, na frente de toda a cidade, ninguém, nem mesmo eu, poderia esperar. Aquela expulsão foi só o começo de uma verdade que meu marido me pediu para proteger em seu leito de morte. Fique comigo até o fim para entender tudo. Se inscreva, deixe seu like e me conte nos comentários de que cidade você está me ouvindo, se é do seu trabalho ou do sofá de casa. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Alzira de Lourdes Guzmão e hoje eu tenho 78 anos. A manhã em que enterrei meu marido, Antero, começou com um silêncio que doía nos ossos. A luz do sol entrava fraca pelas frestas da janela da nossa casa aqui em Diamantina, em Minas Gerais. E pela primeira vez em 52 anos, o cheiro de café coado era só para uma pessoa. O vapor subia da xícara e se misturava com a poeira que dançava no ar, e cada partícula parecia carregar o peso da ausência dele. Era um silêncio que gritava, que ecoava em cada canto da casa colonial onde eu nasci e vivi minha vida inteira. Minhas mãos, eu as olhava enquanto segurava a xícara quente. Estão cheias de rugas e manchas, os dedos um pouco tortos pela artrose, mas ainda são as mãos da bordadeira que um dia fui. Mãos que contaram histórias em fios de seda, que fizeram enxovais para quase todas as moças da cidade. Naquela manhã, elas tremiam. Olhei para as violetas na varanda, as flores preferidas de Antero, e a brisa fria da serra me arrepiou. O ar de Diamantina tem disso. Ele corta a pele e parece entrar na alma. E naquele dia, ele estava mais gelado do que nunca, carregado de um presságio que eu não sabia nomear. Vesti o único vestido preto que eu tinha, um tecido simples que guardava o cheiro de naftalina do fundo do armário. O cheiro me sufocou um pouco. Era o cheiro da espera, da formalidade da morte. Eu me sentia oca por dentro, como se o luto tivesse me escavado, tirado tudo de valor e deixado só a casca. O peso daquele dia era algo físico, uma bigorna invisível sobre meus ombros. Eu teria que andar, falar, receber pêsames, e tudo o que eu queria era deitar na minha cama e abraçar o travesseiro que ainda tinha o cheiro dele. E então, havia o pensamento de Kátia, minha única filha, vindo de Belo Horizonte. Um nó se formou no meu estômago, apertado e frio. A última ligação dela tinha sido rápida, a voz impaciente do outro lado da linha, cheia de instruções sobre a logística do enterro. Não havia uma palavra de conforto. Eu já sentia o peso do julgamento dela antes mesmo de ela chegar, mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei que a humilhação viria com o cheiro da morte, no lugar mais sagrado de todos, e da boca dela. Uma lembrança de Antero me invadiu sem pedir licença. A risada dele, rouca e alta, ecoando nesta mesma cozinha enquanto ele tentava, sem jeito, me ajudar a fazer pão de queijo. A dor da saudade era tão real que precisei me apoiar na mesa. Era uma pressão no peito, uma falta de ar. O assoalho de madeira rangeu sob meus pés, um som familiar que, sem ele, se tornara um lamento. A queixa de uma casa que também se sentia vazia e abandonada. A solidão era uma presença física ao meu lado. Mesmo sem fome, peguei a massa do pão de queijo e assei alguns por puro hábito. O cheiro de queijo e polvilho encheu a cozinha, um fantasma das nossas manhãs felizes. Era uma tortura. Deixei que esfriassem no prato intocados, enquanto eu apenas encarava o vapor que subia da minha xícara de café. Comer parecia uma traição, um ato de seguir em frente quando meu mundo inteiro havia parado de girar. Cada detalhe da nossa rotina agora era uma faca que remexia na ferida aberta. O telefone antigo na parede tocou, o som estridente quebrando o silêncio pesado. Era Dona Elvira, minha vizinha de uma vida inteira, com sua voz mansa e cheia de uma compaixão que me irritava. Ela se ofereceu para me levar de carro até a capela.
Não se preocupe com nada, Alzira. Estou aqui para te ajudar. Eu odiava aquela piedade no olhar das pessoas. Agradeci e disse que iria andando. Precisava sentir o frio das pedras da rua sob os meus sapatos. Precisava do ar gelado para me lembrar que eu ainda estava viva, respirando. Antes de sair, abri a gaveta da cômoda e peguei o relógio de pulso de Antero. A pulseira de couro estava gasta, macia pelo uso, e ficou fria contra a minha pele. Colocá-lo no meu braço foi como pegar emprestado um pedaço da força dele, da sua calma, do seu jeito de enfrentar o mundo. Era um amuleto, uma proteção. Eu ainda não sabia que, em poucas horas, precisaria de muito mais do que a força dele. Precisaria de um milagre para sobreviver ao que estava por vir. O caminho até a capela da Ordem Terceira de São Francisco foi uma procissão solitária. As ruas de Diamantina, com seus casarões coloniais e janelas coloridas, pareciam me observar. Cada esquina, cada ladeira, guardava uma memória nossa. A vez que ele me comprou um doce de leite na venda do seu Zé, o dia em que nos abrigamos da chuva debaixo da sacada da Casa Amarela. O ar frio da manhã cheirava a terra úmida e a fumaça de fogão a lenha, cheiros que sempre me trouxeram conforto, mas que naquele dia só acentuavam a minha solidão. As pessoas que passavam por mim na rua desviavam o olhar, respeitosas, mas não antes que eu pudesse ver a pena em seus rostos. Coitada da dona Alzira. Ouvi um sussurro. Mantive a cabeça erguida, os olhos fixos nas pedras irregulares do calçamento. Meu orgulho era a única armadura que eu tinha contra a compaixão alheia. A dignidade, Antero sempre dizia, era o nosso bem mais precioso. E eu me agarrava a ela com a força de quem se agarra a uma boia em meio a um naufrágio. De longe, avistei a capela. Pequena, antiga, com suas paredes de pedra que pareciam guardar as preces de séculos. O cheiro de lírios e velas queimando já flutuava no ar, chegando até mim antes mesmo que eu subisse os degraus da entrada. Minhas pernas fraquejaram. Ali dentro estava a prova final, a confirmação de que ele não voltaria. Era o último adeus, e uma parte de mim queria correr na direção oposta, fugir daquela dor inescapável. Lá dentro, o ar era denso, quase impossível de respirar. Uma mistura de incenso, do perfume das flores e da tristeza silenciosa das pessoas que já ocupavam os bancos de madeira escura. O som era um murmúrio baixo, um zumbido de conversas respeitosas e soluços contidos. Mas o silêncio entre os sussurros era a pior parte. Era um silêncio pesado, uma mortalha sonora que cobria tudo e todos, e eu me senti sufocar sob o seu peso. Sentei-me no primeiro banco, o lugar reservado para mim. O caixão estava lá, a poucos passos, fechado, como ele queria. Antero sempre detestou ser o centro das atenções. Com a ponta dos dedos, toquei a madeira fria e polida. Não parecia real. Era um objeto estranho. Um erro no roteiro da minha vida. Senti os olhares de toda a cidade nas minhas costas, observando minha dor, medindo meu luto. Eu era a viúva, um papel que eu nunca quis desempenhar. Minha filha, Kátia, ainda não havia chegado. Uma parte de mim se sentiu aliviada. A outra, ainda mais ansiosa. Eu não queria que ela estivesse ali, com suas roupas de grife e seus olhos afiados que sempre encontravam um defeito, uma poeira, uma rachadura na minha vida simples. O cheiro do perfume caro dela sempre me pareceu uma afronta ao cheiro de café e violetas da minha casa. Era o cheiro de um mundo ao qual eu não pertencia e que me desprezava. Padre Cícero, o pároco que me batizou e me casou, se aproximou. Sua mão no meu ombro era pesada, mas firme. Ele está em paz agora, Alzira. Lembre-se disso. Ele disse, sua voz um trovão baixo que trazia um pingo de consolo naquele mar de desespero. Mas quando olhei, em seus olhos, vi algo mais do que compaixão. Vi uma preocupação, uma sombra que me deixou inquieta. Ele parecia saber de algo que eu não sabia, e isso me assustou. Foi nesse exato momento que as portas pesadas de madeira da capela rangeram, abrindo-se para deixar entrar uma fatia de luz ofuscante do sol da manhã. E com a luz, entrou minha filha, Kátia, e seu marido,
Ricardo. Ela parou por um segundo, os olhos se ajustando à penumbra. O olhar que ela me deu, antes mesmo de dizer uma única palavra, não era de uma filha para uma mãe enlutada. Já era o começo do fim. Kátia caminhou pelo corredor de pedra da capela como se estivesse desfilando em uma passarela de negócios em Belo Horizonte. O barulho dos seus sapatos de salto alto era agudo, quase uma profanação, quebrando a reverência do ambiente. Ricardo, o marido, a seguia como uma sombra bem vestida, o rosto impassível, quase entediado. Ela não dedicou um único olhar ao caixão do próprio pai. Seus olhos vieram direto para mim, e neles não havia luto, apenas uma avaliação fria e distante. Ela se sentou ao meu lado, mas manteve uma distância calculada, como se tivesse medo de se contaminar com a minha velhice ou com a minha dor. O perfume dela, uma fragrância cítrica e agressiva, invadiu meu espaço, travando uma batalha silenciosa com o cheiro sagrado de incenso e flores. "Mãe", ela disse. A palavra saiu de sua boca sem nenhuma emoção, uma formalidade oca, como quem cumpre uma obrigação social desagradável. Não havia calor, não havia filha ali, apenas uma estranha. As pessoas continuavam a se aproximar para me oferecer os pêsames. Um abraço apertado de Dona Elvira, um aperto de mão caloso do seu Manuel da padaria, um beijo no rosto da professora aposentada. E a cada gesto simples e sincero de carinho daquela gente, da nossa gente, eu sentia o corpo de Kátia ao meu lado enrijecer em desaprovação. Era como se a simplicidade da nossa comunidade, a nossa forma de expressar o luto, a ofendesse em um nível profundo. O murmúrio na capela era a trilha sonora da nossa dor coletiva, um zumbido constante de memórias e saudades. E foi no meio desse som, que deveria ser sagrado, que ela se inclinou na direção do marido. Eu vi o movimento, o cabelo perfeitamente liso e loiro roçando o ombro do terno caro dele. Por uma fração de segundo, uma esperança tola brotou em mim. Pensei que ela finalmente diria algo sobre Antero, uma lembrança, uma palavra de afeto. Mas sua voz, embora um sussurro, foi cortante, como vidro quebrado e alto o suficiente para que eu e as pessoas nos bancos próximos ouvíssemos com uma clareza terrível. "Credo, ela fede a velha. É o cheiro da morte misturado com naftalina." As palavras me acertaram como um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões. O calor da vergonha subiu pelo meu pescoço e incendiou meu rosto. O mundo inteiro pareceu congelar. E a única coisa que se movia era aquela frase, ecoando dentro da minha cabeça. O que veio em seguida foi ainda pior que o insulto. O riso baixo e debochado de Ricardo. Um som cúmplice, de quem concorda e se diverte com a crueldade. Naquele instante, a dor do luto foi engolida por uma humilhação tão avassaladora que me deixou cega e surda para o resto. Eu não era mais Alzira, a viúva de Antero, a mãe de Kátia. Eu era uma coisa velha e fedida. E a capela, antes um refúgio, se transformou em um tribunal onde eu acabara de ser sentenciada pela minha própria filha. Meu primeiro instinto foi olhar para o caixão de Antero. Em silêncio, eu implorei a ele, a Deus, a qualquer força que estivesse ouvindo, que me levasse junto. O gosto da humilhação era amargo na minha boca, misturado com a secura do pânico. Senti-me completamente exposta na frente de toda a cidade, despida de minha dignidade no momento mais vulnerável da minha existência. A dor da perda era minha. A vergonha, agora, era pública. Meus ombros, que eu tentava manter eretos, caíram. Minha cabeça baixou e meus olhos se fixaram no chão de pedra, fria. Eu queria encolher até desaparecer, virar pó, me fundir com a poeira daquela igreja centenária. A luta silenciosa que eu travava dentro de mim contra a tristeza havia se transformado, em um segundo, numa guerra aberta e brutal. E eu estava desarmada, sangrando, completamente derrotada no campo de batalha. Eu me sentia encurralada, sem ter para onde correr, afogando na vergonha e no silêncio ensurdecedor que tomou conta do lugar. Todos os olhos estavam em mim, em Kátia.
Eu podia senti-los, queimando minha pele. Mas então, uma voz cortou o ar pesado da capela. Não foi a minha, que estava presa na garganta. Foi a voz firme e ressonante do padre Cícero. E o que ele disse em seguida não foi uma palavra de consolo. Foi uma sentença. E não era para mim. A voz do padre Cícero não foi um sussurro, nem um pedido. Foi um trovão que partiu o silêncio pesado da capela. Retire-se. A palavra ecoou nas paredes de pedra, ricocheteou nos vitrais coloridos e pareceu fazer vibrar o próprio chão. Sob os meus pés, todos os murmúrios cessaram. Todas as cabeças se viraram. Não mais para mim com pena, mas para Kátia com um espanto coletivo. O tempo parou. Eu podia sentir o ar se solidificando. A poeira suspensa na luz que entrava pela janela. Tudo congelado por aquela ordem inesperada. Ele se levantou da sua cadeira ao lado do altar, a batina preta dando-lhe uma autoridade que ia além da religião. Era a autoridade de um guardião. A senhora não é bem-vinda na casa de Deus para desonrar sua mãe e a memória de um homem bom. Cada sílaba era pesada, carregada com o peso de uma convicção inabalável. Ele não olhava para a congregação. Seus olhos estavam fixos em minha filha, e neles havia uma decepção antiga, uma tristeza severa que parecia vir de muito antes daquele momento. O rosto de Kátia, antes uma máscara de tédio e desdém, se desfez em incredulidade. Vi o sangue subir às suas bochechas, manchando a pele pálida e bem cuidada. Seus lábios se abriram e fecharam, mas nenhum som saiu. Ela, que sempre teve uma resposta afiada para tudo, que usava as palavras como armas para diminuir os outros, estava completamente muda. A humilhação que ela me servira segundos antes agora lhe era devolvida, multiplicada pela testemunha de toda a cidade. A sentença final do padre foi a pá de cal. Saia agora. Não havia espaço para negociação. Ricardo, seu marido, que antes ria com escárnio, agora estava pálido, os olhos arregalados de pânico social. Ele a cutucou levemente no braço, um gesto urgente, implorando para que obedecessem antes que o escândalo se tornasse ainda maior. O silêncio na capela era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração, curta e trêmula, e o farfalhar do vestido de Kátia quando ela finalmente se levantou. A caminhada dela de volta pelo corredor foi a antítese da sua entrada. Os saltos altos, que antes soavam arrogantes e desafiadores, agora martelavam no chão de pedra com a cadência de uma fuga humilhante. Ninguém ousou olhá-la nos olhos, mas todos os olhares a seguiam, julgando, condenando. Eu vi Dona Elvira balançar a cabeça em negação. Vi seu Manuel da padaria franzir a testa com uma severidade que eu nunca tinha visto nele. Ela não estava sendo expulsa apenas da igreja. Estava sendo expulsa da nossa comunidade. Eu, sentada no banco da frente, me senti dividida em duas. Uma parte de mim, a mãe, sentiu uma pontada de vergonha por ela, uma dor reflexa pela sua humilhação pública. Mas a outra parte, a mulher que ela acabara de esmagar, sentiu uma estranha e terrível onda de alívio. Era como se a voz do padre tivesse me dado permissão para parar de me sentir pequena, para parar de aceitar as farpas dela em silêncio. Pela primeira vez em anos, alguém tinha me defendido dela. Quando a porta pesada de madeira se fechou atrás de Kátia e seu marido, o som foi definitivo, como a tampa de um caixão se fechando. Um suspiro coletivo percorreu a capela, e o ar, antes tenso e venenoso, pareceu se purificar. Padre. Cícero voltou ao seu lugar, ajeitou a estola e, com uma calma impressionante, retomou a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. A missa de corpo presente do meu antero havia se tornado algo mais. Eu não consegui prestar atenção em mais nenhuma palavra da liturgia. Minha mente era um turbilhão. A frase de Kátia ainda queimava em meus ouvidos, mas agora competia com a voz do padre. Por quê? Por que ele faria algo tão drástico? Um padre não expulsa a filha do falecido de um velório sem um motivo muito, muito forte. Aquilo não foi apenas um ato de compaixão por uma velha paroquiana.
Havia algo mais ali, uma camada de significado que eu não conseguia alcançar. A cerimônia terminou, e o cortejo seguiu a pé para o cemitério, que ficava logo atrás da igreja. O sol do meio-dia já estava alto, aquecendo as pedras e fazendo o ar de diamantina brilhar. As pessoas caminhavam em silêncio, mas era um silêncio diferente agora. Não era apenas de luto, era um silêncio de reflexão, de fofoca contida. Eu sentia os olhares curiosos, as perguntas não ditas. A viúva de Antero agora era também a mãe da mulher que foi expulsa da igreja. A minha dor privada havia se tornado um evento público. Enquanto a terra era jogada sobre o caixão do meu marido, eu olhei para o padre Cícero. Nossos olhos se encontraram por cima das coroas de flores. O olhar dele não era de pena. Era um código, uma confirmação silenciosa de que seu ato não fora um impulso, mas uma decisão calculada. Naquele olhar, eu entendi que ele sabia de algo. Antero, nos seus últimos dias, quando a febre e a fraqueza o deixavam falar coisas desconexas, deve ter lhe contado mais do que apenas seus medos sobre a morte. As pessoas vieram me abraçar uma última vez. Os abraços agora eram mais apertados, mais firmes. Não era apenas consolo, era solidariedade. Era como se, ao testemunharem minha humilhação e a defesa do padre, eles tivessem escolhido um lado. Eu não era mais apenas a coitada da dona Alzira. Eu era uma deles. E Kátia era a forasteira que veio perturbar a nossa paz e desrespeitar os nossos costumes, a nossa gente. Voltei para casa sozinha. Recusei a companhia de Dona Elvira. Precisava do silêncio para tentar organizar o caos dentro de mim. A casa, que pela manhã parecia apenas vazia, agora parecia um santuário de segredos. O cheiro de café frio e pão de queijo intocado no prato me recebeu com uma melancolia profunda. Sentei-me na poltrona de balanço de Antero, o lugar onde ele lia o jornal todas as tardes. O tecido gasto ainda guardava o formato do seu corpo. A frase de Kátia voltou, com força total. Fede a velha. Eu levantei a manga do meu vestido e cheirei meu próprio braço. Senti o cheiro da minha pele, um cheiro de sabonete de alecrim e do tecido guardado com naftalina. Era o cheiro da minha vida, da minha história. E pela primeira vez, em vez de vergonha, senti uma pontada de raiva. Uma raiva fria e lenta, que começou a subir pela minha espinha, despertando algo que eu achava que já estava morto e enterrado. A minha dignidade. Aquela raiva era um clarão de consciência. Por anos, eu engoli as críticas de Kátia. O desprezo pela minha casa, pelas minhas roupas, pelo meu jeito de falar. Eu sempre justificava. Dizia a mim mesma que era o jeito dela, que a vida na cidade grande a tinha endurecido. Eu me encolhia para caber no mundo dela, para não a ofender com a minha simplicidade. Mas agora, eu via tudo com uma clareza dolorosa. Não era dureza, era crueldade. Uma memória, turva pela dor dos últimos dias, começou a se formar na minha mente. Antero, já na cama, com a respiração fraca, segurando a minha mão. A voz dele era um fiapo, quase um sopro. Zira, a caixa. Não deixe que a verdade morra comigo. Na hora, eu pensei que era um delírio da febre. Ele falava coisas sem sentido, sobre linhas, agulhas e o avesso da história. Agora, as palavras dele pareciam uma chave, uma instrução. Mas que caixa? E que verdade? Uma pontada de culpa. A agulha fina me atravessou. Como uma... Ela era minha filha, afinal. Talvez eu devesse ligar, tentar consertar as coisas. A ideia de viver o resto dos meus dias em guerra com minha única filha era um peso insuportável. Por um instante, a velha Alzira, a que sempre buscava a paz a qualquer custo, quase pegou o telefone. Mas a lembrança daquelas palavras, do riso de Ricardo e do olhar vazio de Kátia, apagou qualquer misericórdia. Não, eu não ia ligar. Levantei-me da poltrona com uma determinação que não sentia há anos. Meus joelhos estalaram, mas meus passos eram firmes enquanto eu caminhava em direção ao nosso quarto. O quarto que agora era só meu. O cheiro de Antero ainda estava ali, no travesseiro.
nas roupas penduradas. Mas eu não estava procurando por consolo. Estava procurando por uma resposta. A minha busca me levou até o fundo do armário de embuia, pesado e escuro, que guardava as memórias de uma vida inteira. Atrás dos lençóis de linho que eu mesma bordei para o meu enxoval, havia uma pilha de caixas de papelão, caixas com fotografias antigas, com cartas de parentes distantes, com as roupinhas de bebê de Kátia. Mas a caixa que Antero mencionou não era uma dessas. Eu sabia qual era. Era uma caixa de madeira escura, de jacarandá, com um entalhe de uma rosa dos ventos na tampa. A minha antiga caixa de bordados, que eu não abria há quase 50 anos. Minhas mãos tremeram ao tocá-la. A madeira estava fria e coberta por uma fina camada de poeira. O pó do tempo, o pó do esquecimento. Puxei-a para fora do armário. O peso dela me surpreendendo. Era mais pesada do que eu me lembrava. Levei-a até a cama e me sentei, o coração batendo descompassado no peito. O que Antero queria que eu encontrasse ali? Que verdade terrível poderia estar escondida entre linhas de seda e agulhas de costura? Tive medo. Um medo profundo de abrir aquela caixa e descobrir algo que pudesse destruir a pouca paz que me restava. Talvez fosse melhor deixar o passado quieto, enterrado junto com meu marido. Tentar perdoar Kátia, mesmo que de longe, e seguir com a minha viuvez em silêncio. A resistência era forte, era o instinto de autopreservação me dizendo para não mexer em feridas antigas, pois elas poderiam sangrar de novo, e desta vez eu poderia não sobreviver. Mas a imagem do padre Cícero, de pé, me defendendo com a força de um leão, não saía da minha cabeça. Ele não teria feito aquilo por um capricho. Ele fez porque Antero lhe pediu. E meu marido, o homem mais honesto e bom que eu conheci, não me pediria para enfrentar uma verdade se não fosse absolutamente necessário. Ele estava me dando uma última tarefa, um último ato de amor, me ajudar a entender para que eu pudesse me libertar. Respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões com uma coragem emprestada. A coragem de Antero, a firmeza do padre. Coloquei meus dedos trêmulos no fecho de metal enferrujado da caixa. A dúvida se foi, substituída por uma necessidade visceral de saber. Eu precisava entender por que minha filha me odiava tanto. Precisava entender o que meu marido tentou me dizer em seu leito de morte. Aquele era o chamado para a mudança. E eu, finalmente, estava pronta para atendê-lo. Com um estalo seco, o fecho cedeu. O cheiro de madeira antiga, de tecido guardado e de um passado adormecido subiu até mim. Um perfume agridoce de memórias e segredos. Levantei a tampa lentamente, e a primeira coisa que vi não foram os carretéis de linha coloridos ou os bastidores de bordado. Foi um pedaço de tecido amarelado pelo tempo, um trabalho inacabado. E debaixo dele, o canto de um envelope azul pálido. Aquele envelope. Meu coração parou. Eu me lembrava daquele papel, daquela cor. Era o tipo de envelope que a minha irmã, Lídia, usava para escrever suas cartas. Lídia, que morreu quando Kátia era apenas um bebê. O que uma carta dela estaria fazendo ali, escondida por todos esses anos? A verdade não estava apenas na caixa. Estava naquele envelope. E eu sabia, com uma certeza que gelou a minha alma, que ao lê-lo, a minha vida, a imagem da minha filha e a memória do meu casamento nunca mais seriam as mesmas. Minhas mãos, as mesmas que tremeram de dor e vergonha na capela, agora pairavam sobre o envelope azul pálido com um tipo diferente de medo. Era o medo do desconhecido, o pavor de que a verdade contida naquele papel frágil e amarelado pudesse ser mais devastadora do que a mentira que eu vivi por 50 anos. Por um instante, pensei em fechar a caixa, guardá-la de volta no fundo escuro do armário e fingir que nunca a encontrei. Seria mais fácil viver com o ódio inexplicável de Kátia do que descobrir um motivo que pudesse quebrar o que restava do meu coração. Era um tropeço antes mesmo do primeiro passo, a vontade de recuar para a segurança da ignorância. Mas o rosto de Antero em seus últimos dias, suplicando com os olhos, e a voz firme do padre Cícero ecoando na minha cabeça, me deram um empurrão. Não era mais apenas sobre mim. Era sobre a promessa que fiz ao meu marido.
mesmo sem entendê-la. Com os dedos rígidos pela artrose, eu deslizei a unha por baixo da aba colada do envelope. O papel rasgou um pouco, um som pequeno e violento que pareceu cortar o silêncio do quarto. Desdobrei a folha com um cuidado quase cirúrgico. A caligrafia era inconfundível, elegante e levemente inclinada para a direita. Era a letra da minha irmã Lídia. As primeiras palavras eram um pedido de perdão. Minha querida Zira, se você está lendo isso, é porque eu não tive a coragem de te contar em vida e Antero, meu fiel amigo, cumpriu sua dolorosa promessa. A confusão me invadiu como uma névoa fria. Fiel amigo? A promessa dele era para mim, não para ela. Continuei lendo, e a cada linha, o chão sob meus pés se desfazia um pouco mais. Lídia falava de um amor proibido, de um erro cometido na juventude, de uma gravidez que precisava ser escondida a todo custo para evitar a ruína e a desonra de nossa família em uma diamantina que não perdoava. Então, a bomba. A frase que redefiniu toda a... Minha existência estava ali, escrita com a tinta azul desbotada de meio século atrás. A menina que você chama de Kátia, que você amamentou e criou com todo o amor do seu coração, não nasceu de você, minha irmã. Ela nasceu de mim. O ar me faltou. A carta escorregou dos meus dedos e pousou no meu colo. Eu a encarei, mas as palavras dançavam, se recusando a fazer sentido. Kátia. Minha Kátia, filha da minha irmã. E Antero sabia. Ele sabia o tempo todo. Uma onda de náusea me subiu pela garganta. Levantei-me e fui até a janela, buscando o ar frio da serra para me firmar. Olhei para as ruas de pedra, para os telhados antigos da cidade. E tudo parecia estranho, como um cenário de teatro. Eu não era a Alzira, mãe de Kátia. Eu era a tia que a criou. E meu casamento de 52 anos foi construído sobre um segredo monumental. Uma mentira piedosa, talvez. Mas uma mentira que agora me sufocava. A dor era tão física que precisei me curvar, apoiando as mãos no parapeito da janela. Voltei para a cama e peguei a carta de novo, forçando-me a ler até o fim. Era um novo hábito nascendo em meio ao caos. A disciplina de encarar a verdade, por mais que doesse. Lídia explicava que o pai de Kátia era um homem casado e influente da região que a abandonou assim que soube da gravidez. Desesperada, ela confidenciou tudo a Antero, seu amigo de infância, que a essa altura já era meu noivo. Foi dele a ideia, o plano para nos proteger. Ele se casaria comigo, e nós criaríamos o bebê como nosso, enquanto Lídia, com a desculpa de uma doença pulmonar, se mudaria para um sanatório distante, onde deu à luz e morreu pouco depois. De repente, peças do quebra-cabeça da minha vida começaram a se encaixar com uma precisão assustadora. A tristeza profunda nos olhos de Lídia na nossa última despedida. A forma quase superprotetora com que Antero sempre tratou Kátia, defendendo-a de tudo e de todos. A sensação sutil, que eu sempre enterrei no fundo da alma, de que havia uma distância entre mim e minha filha, um pequeno abismo que meu amor nunca conseguiu transpor completamente. Não era imaginação minha, era o instinto do sangue, o dela e o meu, que sabiam em um nível primitivo que algo estava fora do lugar. Dentro da caixa, debaixo de um novelo de linha de seda cor de vinho, encontrei mais. Um minúsculo bracelete de prata com um L gravado e uma pequena mecha de cabelo castanho claro, amarrada com uma fita. O cabelo de Lídia. Eram as relíquias do segredo. A prova material da história que Antero guardou por toda a vida para me proteger. A raiva inicial que senti dele começou a se transformar em uma compreensão dolorosa. Ele não me traiu. Ele me amou tanto que carregou o peso da verdade sozinho para me poupar da dor e da vergonha. O telefone tocou, o som estridente me arrancando daquele transe de revelações. Meu coração disparou. Eu sabia quem era. Atendi, e a voz de Kátia, cheia de veneno e fúria, explodiu no meu ouvido. Você conseguiu o que queria, não é? Me humilhar na frente da cidade inteira. Você e aquele padreco de província. Deve estar se sentindo a grande mártir agora.
A coitadinha da viúva! Ela não me deu tempo para responder, despejando acusações, uma atrás da outra, sobre como eu sempre a envergonhei com minha simplicidade, com a minha casa caindo aos pedaços. Um conflito interno me rasgou ao meio. A velha Alzira, a que sempre se encolhia, queria chorar, pedir desculpas, tentar apaziguar a fúria dela. Mas a mulher que segurava a carta da irmã morta na outra mão não conseguia. Pela primeira vez na vida, eu não senti culpa. Senti uma clareza gelada. As palavras dela não eram mais sobre mim, sobre o cheiro de naftalina ou a casa velha. Eram sobre ela, sobre um vazio, uma raiva que ela carregava e que não tinha nome, mas que agora, para mim, tinha uma origem clara. Minha resposta foi o silêncio. Um silêncio que não era de submissão, mas de poder. Um silêncio que a desarmou. "Você não vai dizer nada?" Ela gritou, a voz falhando. Sempre com esse seu silêncio de julgamento. "Eu te odeio. Você me ouviu? Eu te odeio." E desligou. O "eu te odeio" não me feriu como antes. Soou como o grito de uma criança perdida no escuro, não como a sentença de uma filha para uma mãe. Eu não era a mãe dela. E, de repente, o ódio dela fazia um sentido trágico. Pouco depois, ouvi batidas na porta. Era Dona Elvira, com um prato de canjica coberto por um pano de prato. Seus olhos estavam cheios de uma curiosidade mal disfarçada, de preocupação. "Alzira, minha filha, vim ver como você está. O que aconteceu na igreja? Que coisa horrível. Aquela sua filha não tem coração. Ela esperava que eu abrisse a porta para a fofoca, que eu contasse os detalhes, que eu chorasse no seu ombro. Era um conflito externo, a pressão da comunidade para entender o drama que se desenrolara diante deles. Mas a nova mentalidade que se formava em mim me deu uma força que eu não sabia que possuía. Agradeci pela canjica com um sorriso sereno, mas não a convidei para entrar. "Estou bem, Elvira, de verdade. Só preciso de um pouco de silêncio para colocar meus pensamentos em ordem." Ela ficou surpresa com a minha firmeza, com a minha falta de drama. Eu estava, pela primeira vez, erguendo uma fronteira ao redor da minha dor e da minha verdade. Elas não eram mais um espetáculo para a cidade. Eram minhas. O resto da tarde passei em um estado de calma estranha. Limpei a cozinha, lavei a louça e coloquei a canjica na geladeira. Eram atos, mundanos, mas que me ancoravam na realidade. A cada prato que eu secava, eu sentia uma camada de confusão se dissolver. Eu não era uma vítima. Eu era uma sobrevivente de uma história de amor, sacrifício e dor muito maior do que eu imaginava. O meu luto por Antero se aprofundou, mas agora era misturado com uma imensa gratidão pelo fardo que ele carregou por mim. Eu precisava de uma última peça para completar o quebra-cabeça. Precisava entender o papel do Padre Cícero. O sol já começava a atingir o céu de laranja quando saí de casa e caminhei de volta para a igreja. O ar estava mais ameno, e as sombras dos casarões se alongavam pelas ruas. A caminhada não era mais a de uma viúva cambaleante. Meus passos eram firmes, decididos. Eu não estava indo buscar consolo. Estava indo buscar confirmação. Encontrei o padre na sacristia, organizando uns livros antigos. O cheiro de cera de vela e papel velho pairava no ar. Ele me viu e não pareceu surpreso. Seus olhos gentis me disseram que ele estava me esperando. Sem que eu precisasse dizer uma palavra, ele me convidou para sentar. Antero me contou tudo, Alzira. Em confissão, dias antes de partir. Ele estava com medo de morrer e te deixar sozinha com esse segredo e com a raiva de Kátia. A voz dele era mansa, mas cada palavra solidificava a minha nova realidade. Ele me fez prometer que, se sua filha a desrespeitasse no momento de maior dor, eu a protegeria. Ele disse que você merecia saber a verdade, mas que precisaria de um sinal de que era a hora certa. A crueldade de Kátia na capela foi o sinal. A expulsão não foi um ato de raiva. Foi o cumprimento de uma promessa. Foi a forma que Antero encontrou, mesmo depois da morte, de me guiar até a caixa de bordados. Senti uma onda de paz me invadir. Não era felicidade, nem alegria. Era aceitação.
A compreensão de que as ações de todos, de Lídia, de Antero, do padre e até de Kátia, eram guiadas por uma mistura complexa de amor, medo e segredos. Ninguém era puramente um vilão ou um santo. Eram apenas pessoas, tentando sobreviver às suas próprias verdades da melhor maneira que podiam. E eu era uma delas. Ao sair da igreja, a noite já caía sobre Diamantina. As luzes amarelas dos postes se acendiam, lançando um brilho quente sobre as pedras centenárias. Parei por um momento na praça do mercado e olhei para o meu reflexo na vidraça escura de uma loja fechada. Eu vi uma senhora de 78 anos, com o rosto marcado pelo luto e por uma vida de trabalho. Mas eu não via a mulher frágil que acordou naquela manhã. O cheiro de naftalina que Kátia usou para me humilhar já não me incomodava. Ele não era o cheiro da morte. Era o cheiro de um segredo bem guardado, da proteção de um amor silencioso. A mulher no reflexo não era uma vítima. Era uma guardiã. Uma mulher que, em um único dia, havia enterrado o marido, sido publicamente humilhada pela sobrinha que criou como filha, e desenterrado uma verdade que reescreveu toda a sua história. Eu não era a mesma. A dor ainda estava lá, profunda e real, mas não me definia mais. Ao lado dela, havia uma nova força, uma serenidade forjada no fogo da revelação. Eu finalmente entendia. E com o entendimento, veio a liberdade. A jornada daquele dia, que começou com uma humilhação devastadora, estava se transformando na minha libertação. Eu já não era mais a mesma Alzira. E eu sabia, com uma certeza que aquecia meu peito, que o que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria de pé. O progresso estava feito. Eu havia passado pela tempestade e chegado a um lugar de clareza. Agora, a questão não era mais por quê? Era o que eu vou fazer agora? A resposta a essa pergunta definiria o resto da minha vida. A Alzira que voltou para casa naquela noite não era a mesma que a deixou pela manhã. A transformação estava completa. Eu estava pronta para o último ato da minha história. Naquela noite, pela primeira vez em 52 anos, o silêncio da casa não me pareceu um sinônimo de solidão. Era um espaço. Um espaço para respirar, para assimilar a avalanche que tinha sido aquele dia. Eu me sentei na poltrona de Antero, não para buscar o seu consolo, mas para ocupar o meu lugar de direito, o meu lugar na história. A mulher que acordou tremendo, sentindo-se oca por dentro, havia morrido na capela, junto com a mentira que a sustentava. A Alzira, que estava sentada ali, no escuro, sentia o peso da verdade, mas era um peso que ancorava, que dava firmeza, não um que afundava. A humilhação que Kátia me impôs, aquela frase cruel sobre o cheiro da morte, já não queimava como antes. Eu a via agora não como um ataque pessoal, mas como o grito desesperado de uma alma que nunca soube a que lugar pertencia. O ódio dela não era por mim, Alzira, a mulher que a criou. Era pela ausência de Lídia, a mãe que ela nunca conheceu. Compreender isso não apagou a dor da ferida, mas a limpou. Tirou o veneno da culpa e da vergonha que eu carregava sem saber por quê. A conquista intangível, a primeira de todas, foi essa. Paz que vem do entendimento. No dia seguinte, não fiz pão de queijo. Quebrei a rotina. Preparei um café forte e me sentei na varanda, observando o sol nascer por trás da Serra dos Cristais. O ar frio da manhã tinha o mesmo cheiro de terra úmida de sempre, mas para mim era o cheiro de um recomeço. As pessoas que passavam na rua me olhavam de um jeito diferente. Não era mais pena. Era uma curiosidade respeitosa, quase uma admiração. Eles viram a viúva frágil ser defendida, mas agora viam uma mulher serena, sentada em sua varanda como uma rainha em seu trono de vime. Foi ali, com a xícara de café nas mãos, que tomei a minha primeira decisão concreta. Eu voltaria a bordar. Não para vender enxovais, não para passar o tempo, mas para contar a minha própria história. A história que ficou escondida por meio século na caixa de jacarandá. Levantei-me e fui até o armário. Peguei a caixa e a levei para a luz da varanda. Abri-a novamente, e o cheiro de passado já não me assustava.
Ele agora era a matéria-prima do meu futuro. Minhas mãos, que antes tremiam de fraqueza, agora estavam firmes, prontas para segurar a agulha. Peguei o bastidor de madeira e um pedaço de linho branco, o mais puro que encontrei. Escolhi uma linha de seda azul pálido, da cor do envelope de Lídia, e comecei a bordar. Não era uma flor, nem um monograma. Era uma espiral, um símbolo do tempo, dos segredos que se enrolam e que um dia precisam se abrir para encontrar a luz. Cada ponto era uma palavra não dita, uma lágrima não chorada, um pedaço da verdade que eu trazia à superfície. O antes e o depois da minha vida estavam ali, na agulha que subia e descia, costurando o passado ao presente. A notícia se espalhou por Diamantina como o vento da serra. Dona Alzira voltou a bordar. Dona Elvira passou pela minha calçada e parou, fingindo arrumar uma flor em seu jardim. Seus olhos não disfarçavam a surpresa. Ela esperava me ver definhando no luto, mas encontrou uma artesã concentrada em sua obra. O respeito em seu olhar foi uma conquista tangível, mais valiosa que qualquer palavra de consolo. Eu não precisava mais da pena de ninguém. Minha dignidade estava sendo tecida de volta, ponto por ponto, à vista de todos. No terceiro dia após o enterro, eu sabia o que precisava fazer. Não era um ato de vingança, nem de confronto. Era um ato de libertação. Para mim, e, talvez, para ela também. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde Antero tomava seu café, e peguei uma folha de papel de carta. Com a caligrafia um pouco trêmula pela idade, mas firme na intenção, comecei a escrever para Kátia. Não havia acusações, nem cobranças. Havia apenas a verdade, nua e crua como as pedras das nossas ruas. Minha querida menina, comecei. Eu não a chamei de filha. Houve um tempo em que o amor exigia o silêncio. Hoje, eu acredito que o amor exige a verdade. A sua história não começou comigo, mas com uma mulher de coragem imensa chamada Lídia, minha irmã. Descrevi o amor de Antero, o sacrifício dele ao guardar aquele segredo para nos proteger. Não pedi perdão, nem ofereci desculpas. Apenas apresentei os fatos, como um mapa de um território que ela nunca soube que existia. Dentro do envelope, junto com a minha carta, coloquei a carta original de Lídia, e também o pequeno bracelete de prata com a inicial L e a mecha de cabelo castanho amarrada com a fita. Eram as provas, as relíquias de sua verdadeira origem. Eram as respostas para a raiva que a consumia. Fui até o correio da cidade, um prédio antigo no centro histórico, e postei a carta com um sentimento de dever cumprido. O peso que eu carregava desde que abri a caixa de bordados se foi junto com aquele envelope. As semanas que se seguiram foram de um silêncio profundo do lado de lá. Kátia não ligou, não escreveu, não mandou recado. Mas esse silêncio era diferente do anterior. Não era um silêncio de desprezo, era um silêncio de digestão. Eu a imaginei lendo as cartas, tocando o bracelete de sua mãe, tentando montar o quebra-cabeça de sua própria identidade. A reação externa mais importante não foi um grito, mas um silêncio ensurdecedor que me deu o espaço que eu precisava para continuar a minha própria reconstrução. Continuei bordando na varanda todas as manhãs. A espiral de linha azul deu lugar a uma árvore com raízes profundas e galhos que se espalhavam em direções inesperadas. Era a árvore da minha família, com seus galhos tortos e seus segredos enterrados nas raízes. As pessoas da cidade, ao passarem, já não olhavam com curiosidade. Olhavam com um entendimento silencioso. Minha varanda se tornou um ponto de referência. Um lugar onde a resiliência era visível, palpável. Padre Cícero me visitou uma tarde. Trouxe um bolo de fubá e sentou-se comigo na varanda. Não falamos sobre Kátia nem sobre as cartas. Falamos sobre as violetas de Antero, sobre as chuvas de verão que estavam por vir. Mas, antes de ir embora, ele olhou para o meu bordado e disse: "Seus pontos nunca foram tão firmes, Alzira. Você está bordando com a linha da alma." E eu soube que ele entendia tudo. O respeito daquele homem bom foi a confirmação de que eu estava no caminho certo. Refletindo sobre tudo, percebo o abismo entre a mulher que eu era e a que me tornei.
A antiga Alzira se definia pelo que os outros pensavam dela: a boa esposa, a mãe dedicada, a vizinha discreta. Ela absorvia as dores em silêncio, com medo de incomodar. A nova Alzira se define pela verdade que ela conhece e sustenta. Ela não tem medo do silêncio, nem do confronto. Ela encontrou uma força que não vem da aprovação alheia, mas da aceitação de sua própria história, com todas as suas dores e belezas. Um dia, enquanto regava as violetas, percebi que o cheiro de naftalina havia sumido do meu vestido preto. Não porque eu o lavei, mas porque a minha percepção dele mudou. Ele não era mais o cheiro da morte, como Kátia disse. Era o cheiro da preservação, da memória guardada, da proteção de um amor que atravessou décadas em silêncio. Ressignificar aquele cheiro foi uma das minhas maiores e mais íntimas conquistas. Foi transformar a arma da minha humilhação em um símbolo da minha força. O bordado da árvore ficou pronto. Olhando para ele, eu não via apenas um desenho. Via o caminho percorrido. As raízes eram Antero e Lídia, a base de tudo. O tronco era eu, firme, sustentando o peso da história. E os galhos, incluindo um que se afastava um pouco dos outros, eram Kátia. A obra não estava completa. Havia espaço para novos galhos, novas folhas. A história não tinha acabado. Apenas um capítulo, o mais doloroso de todos, havia sido fechado. E essa é a mensagem que eu quero deixar para quem me ouve. A vida, às vezes, nos empurra para um velório de nós mesmos, onde somos humilhados e sentenciados pelas palavras dos outros. Dizem que somos velhos, que somos fracos, que nosso tempo passou. Eles tentam nos definir com seus rótulos cruéis. Mas dentro de cada um de nós existe uma caixa de bordados, um segredo, uma verdade que só nós podemos desenterrar. Não tenha medo de abrir essa caixa. Não tenha medo da verdade que ela contém, por mais que doa, porque é nessa verdade que reside a nossa verdadeira força. É ela que nos dá a agulha e a linha para costurar de volta a nossa dignidade, para redesenhar o mapa da nossa vida, ponto por ponto, com as cores que nós escolhemos. As pessoas podem tentar te dizer quem você é, podem gritar que você fede a velha, mas a sua história, o seu valor, não estão na boca deles. Estão nas suas mãos, naquilo que você faz com a sua verdade. A minha jornada me ensinou que não importa a idade. Nunca é tarde para pegar na agulha e bordar um novo começo. Eu sou Alzira de Lourdes Guzmão. Eu tenho 78 anos. E a minha história, a verdadeira, está apenas começando a ser contada. Com os meus próprios dedos, com as minhas próprias cores, com a minha própria voz. E ela não cheira a morte. Cheira a vida, a resiliência e a coragem de ser quem eu realmente sou. Essa foi a minha história. Ou, pelo menos, o capítulo mais difícil dela. Hoje, quando me sento na minha varanda, com a agulha na mão, eu não sinto mais o peso do passado, mas a força que ele me deu. A dor não desapareceu por completo. Ela se transformou em uma cicatriz, e cicatrizes nos lembram das batalhas que vencemos, não das que perdemos. Eu não sei se Kátia um dia vai me procurar. Talvez sim, talvez não. A porta da minha casa e do meu coração não está fechada, mas também não está escancarada à espera. Aprendi que a minha paz não pode depender da jornada de mais ninguém. Ela precisa ser o meu próprio bordado, feito com a linha da autoaceitação. Se algo na minha história tocou você, se alguma palavra fez sentido para uma dor que você carrega, me conta aqui nos comentários. Às vezes, compartilhar o peso faz com que ele fique mais leve. E se você acha que alguém precisa ouvir isso, que precisa se lembrar da própria força, compartilha esse vídeo. Nunca se sabe qual coração a gente pode estar ajudando a remendar. E se quiser acompanhar mais pedaços da vida e das histórias que ainda tenho para contar, fique por aqui. Será bom ter a sua companhia na minha varanda. Afinal, todos nós estamos apenas tentando bordar o nosso caminho de volta para casa, para dentro de nós mesmos.